Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós temos um tema muito importante, significativo, que fala sobre a repressão de sentimentos, a repressão das emoções, que muitas pessoas acabam realizando ações de repressão das emoções e criam outros problemas além da própria negatividade que a pessoa está reprimindo. Então, não, você vai, com certeza, aprender muitas coisas significativas. Fique conosco até o final desta live, porque serão conceitos muito reflexivos, muito significativos. Quer você nos acompanhe com o objetivo de autoconhecimento, quer você nos acompanhe com o objetivo de se tornar o melhor terapeuta, trabalhando com a visão consciencial de terapia. Mas antes de iniciar, se você não me conhece, me permita me apresentar. Meu nome é Lírio Cerqueira Filho, sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística. Tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, entre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal, que aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. A psicoterapia consciencial, ela é vivencial, a pessoa participa ativamente do seu próprio trabalho terapêutico e tem como objetivo um autoencontro, encontrar com a essência divina que somos e pela prática de virtudes, que é profundamente terapêutico. Terapia pode ser feita tanto de forma presencial quanto online. Além da psicoterapia, atuo também como médico homeopata e facilitador de cursos para formação de profissionais, formação de terapeutas e cursos de autoconhecimento. Temos vários cursos de autoconhecimento e vários também cursos de formação para profissionais. Se você tem interesse no nosso trabalho, entre no nosso site, plenitude.com.br. Lá vocês encontram todas as informações necessárias para os cursos sobre terapia e tudo mais. E se tiver alguma dúvida, temos o nosso número de WhatsApp e também e-mail, caso você prefira contactar por e-mail. Nós vamos ao nosso tema, lembrando que, ao final, nós estaremos conversando com vocês, tirando alguma dúvida. Então, coloque o nome e a cidade de onde você está nos assistindo, que, ao final, interagiremos com vocês. Vamos ao nosso tema, a repressão de emoções e o mal que isso lhe faz. Vamos começar com uma história verdadeira, verídica, o nome é fictício e alguns detalhes foram modificados para preservar a pessoa que nós estaremos refletindo no caso dela. Geraldo, após uma fase muito turbulenta de muitas brigas com a sua esposa Yara, nas quais ele e a esposa trocavam insultos, muitas agressões verbais e quase chegando a agressões físicas, resolve por mudar essa situação. Geraldo se tornou um homem muito religioso e, por estar trabalhando naquilo que ele denomina de reforma íntima, fez um propósito de nunca mais discutir com Yara, a sua esposa, em momento algum. Yara, porém, tem o hábito de sair de casa com as amigas nos finais de semana, não dizendo para o esposo para onde vai, deixando-o com os 3 filhos pequenos. Yara retorna a altas horas da madrugada, quase sempre alcoolizada,
mas Geraldo não diz nada para ela, apesar de intimamente sentir-se vilipendiado com a atitude da esposa, a ponto de ficar muito triste e deprimido, somatizando o seu estado por meio de uma urticária que nada consegue debelar. A situação vem se arrastando dessa forma há vários meses. A Geraldo mantém o propósito de não discutir e não toma nenhuma decisão, permanecendo inerte às atitudes da esposa. Geraldo acredita que é dessa forma que ele vai conseguir realizar a tão sonhada reforma íntima, ou seja, ele acredita que o que ele está fazendo é realmente virtuoso. Quando ele não fala nada para a esposa e a deixa fazer o que ela deseja, permanecendo na inércia, sem realmente colocar limites no relacionamento, acredita que está realmente cumprindo com seu dever de consciência, desenvolvendo as virtudes. Afinal, ele nunca mais discutiu com Yara. Agora, Yara faz o que quer e na hora que quer, porque não tem mais ninguém colocando limites no relacionamento. E Geraldo permanece acreditando que a ação que ele está realizando é profundamente virtuosa e que dessa forma que ele conseguirá manter a relação equilibrada e harmoniosa com Yara. Bom, vamos fazer um resumo, né? Então, o Geraldo, ele adentrou numa religião que prega um esquema que eles praticam nessa religião, chamado reforma íntima. O que é reforma íntima? A pessoa tem metas para desenvolver determinadas virtudes e que ela se sente obrigada a desenvolver essas virtudes e Geraldo achou aquilo maravilhoso, porque ele vivia tendo conflito com a sua esposa Yara e achou que esse método de reforma íntima iria solucionar todos os problemas. E aí o que aconteceu com Geraldo? Ele passou a reprimir todos os sentimentos negativos que ele tinha com Yara. Ele ficava com raiva, ele ficava frustrado, ele ficava magoado com as atitudes dela, mas como ele resolveu fazer a tal reforma íntima, entre aspas, ele passou a reprimir violentamente todos esses sentimentos. Resultado, o que aconteceu, ele passou a somatizar a repressão de sentimentos. Ele passou a ter essa urticária, era uma urticária que tomava o corpo todo dele, principalmente nos momentos que Yara saía de casa, ele começava a urticária, uma doença de pele que forma umas placas vermelhas que coçam intensamente e que elas ficam por um período, depois desaparecem, depois retornam. Então, o Geraldo, ele passou a ter essa repressão de sentimentos muito intensa, produzindo a urticária, essa urticária renitente, que nada debelava. Então, ele, uma vez, nos buscou para um tratamento homeopático e psicoterapêutico, porque ele não estava... Na verdade, ele buscou o tratamento homeopático para resolver a urticária, ele não tinha feito nenhuma correlação entre a urticária e a repressão de sentimentos. Na própria consulta, mostrei para ele todo o processo de repressão de sentimentos e nós iniciamos um processo psicoterapêutico para trabalhar verdadeiramente os sentimentos dele. Essa é uma situação muito comum na relação conjugal, em que existe uma pessoa que reprime os seus sentimentos, fica numa postura passiva, e a outra pessoa numa postura reativa. Antes, o que acontecia? Havia um conflito imediato, porque
tanto Geraldo quanto Yara reagiam um contra o outro e batiam de frente, a Yara exigindo coisas totalmente desconectadas para uma mulher casada com 3 filhos, e Geraldo impondo limites de uma forma muito violenta, a ponto de eles estarem discutindo até quase agressões físicas. Chegou de Geraldo jogar objetos, arrebentar com aparelhos no chão, de tanta raiva que ele sentia dessa situação. Aí, como ele tomou essa decisão de fazer a reforma íntima, na verdade, por motivos religiosos, na verdade, ele passou a reprimir sentimentos, passou de um polo ao outro polo, outro extremo. Ele passou do processo reativo para um processo passivo, em que ele praticamente não falava nada, não fazia nada em relação à esposa, ficava no mutismo, né? Nós já trabalhamos aqui em outras lives a técnica do silêncio proativo, que é bem diferente desse silêncio, que, na verdade, Geraldo ficava no silêncio da boca para fora, mas da boca para dentro ele entrava num processo de profunda revolta, né? Uma revolta reprimida o tempo todo. Então, teve como processo inicial, porque, na verdade, a urticária, nesse caso, é um mal menor. Por quê? Isso a gente estuda muito na ciência da homeopatia, dos processos como que acontece o adoecimento e como acontece a cura. A pele é muito utilizada como veículo que nós chamamos de exoneração. O que acontece? A pessoa cria uma energia mental extremamente tóxica. Isso que acontecia com Geraldo. Com a repressão de sentimentos, ele criava uma energia extremamente tóxica. Na verdade, essa energia já existia quando ele reagia contra Yara, e agora, antes ele o colocava para fora, mas a energia mental também era extremamente tóxica. Só que ele não produzia urticária porque não havia essa repressão intensa de sentimentos, das emoções que ele passou a ter. A partir do momento que ele passou a desenvolver essa repressão de sentimentos, ele passou a somatizar na pele como um recurso que o organismo lança mão para evitar um mal maior no nível emocional. Né? A nossa mente, o sistema mental, psíquico, é o mais nobre do nosso organismo. O sistema tegumentar, a pele, todos nós podemos viver com problemas de pele. Agora, nós não vivemos bem se nós estivermos emocionalmente perturbados. Então, é uma forma do organismo reduzir o mal que a pessoa está fazendo para si mesma. Comumente, o que acontece? A pessoa que tem um problema de pele busca um dermatologista que tem uma visão materialista da vida, que não conhece essas leis, tanto as leis de adoecimento quanto as leis de cura, acaba passando um corticoide, algum remédio que vai agir localmente, a pessoa melhora na pele e piora psiquicamente. Esse é o início do processo. O processo da pele acaba sendo uma válvula de escape, mas se não for trabalhado as causas profundas, a tendência de somatizar cada vez mais para órgãos vitais, passa para os pulmões, né? Há uma relação muito direta da pele com os pulmões, pode somatizar nos rins, no sistema cardiovascular, no sistema digestório, né? O estômago, intestino também sofre muito com essas crises de raiva,
e raiva reprimida, como o Geraldo fazia. Então, o corpo todo somatiza, muitas vezes, criando doenças, né, e esse é um grande mal, além de doenças mentais que podem surgir, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e outras doenças mais. Então, isso que acontecia com o Geraldo. Vamos ver como que a psicologia e psicoterapia consciencial trabalha essa questão. Vamos entender melhor o que acontecia com o Geraldo em relação a Yara, sua esposa. Reflitamos sobre o que Geraldo pode fazer para se libertar daquilo que ele está vivenciando, um processo nada saudável, apesar dele se auto-enganar acreditando estar correto em suas ações. A ideia de Geraldo é que ele estava exercitando muitas virtudes, afinal, nunca mais ele brigou com Yara, né? Ele estava sempre ali em paz, né? Na verdade, uma paz falsa, reprimindo muito os seus sentimentos. No processo de estruturação da psique humana, é muito comum a pessoa realizar, consciente ou subconscientemente, um movimento de repressão dos sentimentos egóicos evidentes, ou seja, sentimentos negativos como o orgulho, o egoísmo, o ódio, a crueldade, a raiva, etc. Devido ao fato de tais sentimentos apresentarem uma conotação negativa muito flagrante e não serem aceitos socialmente. Foi o caso do Geraldo. Ele começou a participar de uma religião que pregava esse conceito de reforma íntima. Ele passou a aprender que isso era muito importante, que ele tinha que se reformar, tinha metas de determinadas virtudes a serem desenvolvidas toda semana, e ele entrou nisso achando que era a melhor solução, né? E, na verdade, ele passou a reprimir sentimentos, que é uma das formas que mais as pessoas usam, entre aspas, para se libertar dos sentimentos negativos. Na verdade, não liberta. É apenas uma repressão, né? Ou vamos imaginar aqui o sentimento negativo, aqui a repressão. A repressão esconde o sentimento negativo, mas não transforma o sentimento. E o que vai resolver o problema é a transformação do sentimento. A maioria das vezes a pessoa faz isso de forma subconsciente, de uma forma automatizada. Então, o Geraldo, em vez de desenvolver virtudes, ele estava desenvolvendo pseudo-virtudes, toda uma repressão de sentimentos para acreditando que isso geraria virtudes nele próprio. Há, devido a isso, uma negação dos sentimentos negativos e a substituição deles por sentimentos aparentemente positivos. Essa é uma atitude pouco inteligente emocionalmente, porquanto a pessoa mascara as suas emoções, originando as chamadas máscaras do ego, caracterizadas pela tentativa do ego parecer aquilo que não é. Então, o que aconteceu com o Geraldo? Geraldo passou a desenvolver pseudo-virtudes, falsas virtudes. Parece positivo, mas não é. Então, ele acabou criando dois movimentos que são chamados de máscaras do ego, que é o perfeccionismo e o puritanismo. Então, ele queria ser perfeito, queria ser cada vez mais virtuoso, então se tornou aquele homem que estava todo focado na repressão dos seus sentimentos para, entre aspas, viver bem com Yara, viver bem com a sua esposa e com seus 3 filhos. Na verdade, ele passou a reprimir os seus sentimentos, desenvolveu essa urticária e, em vez de realmente solucionar o problema, ele criou mais um problema, que foi a somatização, o início da somatização, como já refletimos.
Há um movimento criado pelo ego para se defender, gerando a energia do pseudo-amor. Portanto, para parecer que é amor, característica própria do ser essencial, a essência divina que todos nós somos. Então, o perfeccionismo é o culto à perfeição. Então, a pessoa passa a ser perfeita, maravilhosa, lindo, todo cheio de virtudes, né? Só que é virtudes falseadas. Então, a pessoa passa a ser pura, toda cheia de virtudes, mas virtudes falseadas. Então, ela parece positivo, mas não é. Então, nós somos, em essência, amor. Quando nós vitalizamos as máscaras, nós desenvolvemos pseudo-amor, o falso amor. Parece positivo, mas não é. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.